Também copiaremos isso, né, Rafael Colombo? Sigo daqui agora com o Liberdade de Opinião, porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu nas redes sociais os protestos que marcaram o dia 1º de maio, mas ele disse que manifestações ilegítimas e antidemocráticas, como pedidos de intervenção militar, de fechamento do Supremo Tribunal Federal, além de pretenderem ofuscar a essência da data, são anomalias graves que não cabem em tempo algum. Foi o que postou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, nas suas redes sociais. O senador se referiu a ataques feitos ao Supremo Tribunal Federal durante os atos pró-Bolsonaro neste domingo, dia 1º de maio. E aí, Fernando Molica e Boris Casoy já estão aqui na área para a gente repercutir esse assunto. Quero saber de você agora primeiro, Molica, essa posição aí do Pacheco é mais um aceno ao STF ou mais uma crítica ao presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores que insistem nessas pautas antidemocráticas? Uma mistura das duas coisas, né? O Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, sempre com aquele jeitão ali, ele procura passar sempre essa imagem muito equilibrada, evitando radicalismos, procura ter essa postura, uma postura que nem sempre é compatível com o tamanho dos problemas, né? Que volta e meia surgem no Brasil. Ele tentou fazer isso, olha, isso não é assim, ele evita responsabilizar, obviamente, ele apoia o Supremo Tribunal Federal, apoia as instituições e tal, mas ele não faz uma crítica mais direta ao presidente Jair Bolsonaro. Sim, ontem, o presidente Jair Bolsonaro não fez nenhuma crítica direta ao Supremo, não fez nenhuma ameaça, não falou em desobedecer decisões, mas ele já falou isso antes. As falas anteriores do presidente que estimularam as manifestações ocorridas ontem, que estimularam aquelas faixas, falando em fechamento do STF. Teve um grupo, acho que aqui no Rio de Janeiro, que fez um enterro simbólico do ministro Alexandre de Moraes, aquela história de defender o AI-5, que na prática é defender a volta da ditadura, que é uma coisa completamente contraditória, né? O presidente fala em liberdade, em defesa da liberdade, e as pessoas vão para a rua para defender o AI-5. O próprio Daniel Silveira já defendeu o AI-5, que no limite acaba com mandatos parlamentares, né? Então, tudo não faz o menor sentido. Quando o presidente fala ali em defender a Constituição é o artigo 102, que diz que cabe ao Supremo Tribunal Federal, a guarda da Constituição. Então, a leitura da Constituição, a leitura que vale da Constituição é dada pelo Supremo Tribunal Federal. A pessoa pode não gostar da composição do Supremo Tribunal Federal, pode discordar de decisões, isso é normal numa democracia, mas elas precisam ser obedecidas, porque esta é a regra do jogo, é o que está escrito na Constituição que o presidente Jair Bolsonaro ontem disse defender. Mas voltando ali para o Rodrigo Pacheco, o que ele fez mais uma vez foi ficar ali nesse meio de campo, né? Ele defende o Supremo, ataca manifestações mais radicais de pessoas que estiveram presentes aos atos de ontem, mas evita uma condenação maior do presidente Jair Bolsonaro. Evita dizer o óbvio, que foi o presidente o grande estimulador daquelas manifestações, que isso é uma questão fundamental até para a campanha do presidente Jair Bolsonaro, essa ideia de reunir a base, tocar, reunir, tentar incentivar essa visão mais radical de manifestantes para que isso, no decorrer da campanha, acabe contaminando outros eleitores e aí volta com a história do antipetismo. Ok, é uma estratégia que deu certo em 2018, mas é uma estratégia muito perigosa, é uma estratégia delicada, ela envolve o questionamento de poderes, envolve o questionamento da própria Constituição, envolve até uma lógica de se trabalhar as Forças Armadas de uma maneira não correta. Forças Armadas, não custa repetir, são instituições de Estado e não de governo. Por último, o presidente fala questão da liberdade, no caso específico do Daniel Silveira. No governo dele, o Ministério da Justiça tomou a iniciativa de processar um jornalista da Folha de São Paulo
que tinha escrito um artigo questionável, enfim, que ele falava ali de gosto questionável, que ele falava que torcia pela morte de Jair Bolsonaro. Né? Isso não é legal, né? Não é o tipo de... Mas era uma opinião. Ele não estava dizendo que ia matar o presidente Jair Bolsonaro, ele não disse que ia agredir o presidente Jair Bolsonaro, mas por conta deste artigo, que era um desejo dele, ele acabou sendo alvo de um processo que começou a ser movido pelo Ministério da Justiça, um processo que acabou não indo adiante por uma decisão de Tribunal Superior. Mas, enfim, essa liberdade não foi seguida. Há vários casos em que o presidente ofendeu jornalistas, disse que gostaria até de agredir jornalistas. Isso também são ataques à liberdade de expressão. Então, vamos tentar baixar essa bola e é importante que o Congresso Nacional, não só através dos presidentes da Câmara, por meio dos presidentes da Câmara e do Senado, se manifeste de uma maneira mais efetiva, porque um ataque às instituições é um ataque no limite ao próprio Congresso, ao próprio Senado. Num caso de golpe, todo mundo fica desempregado. Stephanie. Obrigada, Molica.